Olá, bem-vindo ao Clube Saudável. E neste vídeo você descobrirá exatamente o que o pão integral, açúcar e óleos vegetais fazem ao seu corpo. Estes alimentos são comumente chamados de saudáveis por especialistas, meios de comunicação e até mesmo pelo governo, mas na verdade, estão silenciosamente prejudicando sua saúde e da sua família. É frequente ouvir afirmações vagas na mídia dizendo que o açúcar é ruim para você, ou que o trigo e glúten são ruins para você. Mas você realmente sabe o que esses alimentos fazem no seu corpo? A maioria das pessoas não entende as razões. E o fato é que alguns dos alimentos que falei acima não apenas podem destruir seus hormônios e metabolismo, mas também podem causar doença cardíaca, diabetes tipo 2, Alzheimer e até mesmo câncer. Fica comigo até o final porque você descobrirá que estes alimentos causam diversas doenças modernas, ganho de peso e roubam sua energia. Agora vamos aos alimentos que podem estar prejudicando sua forma e saúde. Inimigo número 1: trigo. Há 3 razões principais pelas quais o trigo é um alimento terrível para o seu corpo e faz mais mal do que bem. Trigo provoca perturbações de açúcar no sangue. O fato é que o trigo contém um tipo muito raro de carboidrato chamado de amilopectina A, que em testes descobriu-se que eleva o açúcar no sangue chegando a níveis até maiores que o açúcar de mesa. Segundo estudos, a amilopectina A aumenta o açúcar no sangue mais do que qualquer outra fonte de carboidratos no planeta Terra. Isto significa que os alimentos à base de trigo, como pães, biscoitos, cereais, bolos, elevam o açúcar no sangue mais do que qualquer outra fonte de carboidrato. E com mais açúcar no sangue, mais o seu corpo produzirá insulina e armazenará gordura. Nem um pouco divertido. E isso também é válido para trigo integral. Sim, o pão integral que sempre pregaram ser saudável é na verdade uma bomba para o seu organismo. Além de engordar, foi observado que níveis altos de açúcar no sangue aceleram o processo de envelhecimento da pele. Além disso, alimentos com trigo possuem muito glúten. Mesmo se você não é oficialmente intolerante ao glúten ou sensível ao glúten, existem centenas de estudos publicados que indicam que o glúten pode causar inflamação em seu sistema digestivo, e isso está associado a algumas doenças autoimunes. Os cientistas dizem que o glúten está causando estes problemas digestivos pelas modificações genéticas no trigo ao longo dos últimos 50 anos. A terceira razão que o trigo é terrível para você é que ele contém antinutrientes. Um desses antinutrientes é chamado de fitato, que bloqueia a absorção de certos minerais como zinco, ferro, manganês e cálcio. A maioria das pessoas que come trigo em quase todas as refeições, pão, macarrão, cereais, podem estar sofrendo sem saber de uma deficiência de minerais em seu corpo. Inimigo número 2: óleos vegetais. Embora o óleo vegetal tenha um nome que soa saudável, não é feito somente de vegetais. Como você já deve saber, óleo vegetal na verdade vem de qualquer combinação de óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de cártamo. Todos são absolutamente terríveis para a sua saúde. Na verdade, eles são absolutamente mortais, e eu não estou exagerando. Aqui está o motivo. Os óleos vegetais contêm gorduras trans e elas são terríveis porque causam câncer, obesidade, Alzheimer, doença cardíaca e muito mais. O que você talvez não saiba é que os óleos divulgados pela mídia como saudáveis são como um veneno para a sua saúde. E estou falando do óleo de soja, canola, girassol, milho, etc. Ao utilizar estes óleos para cozinhar ou fritar alimentos, os níveis de gordura trans aumentam consideravelmente a ponto de impactar sua saúde. E este é o lixo que a indústria alimentícia não quer que você saiba. Óleos vegetais causam inflamações. Outra razão pelo qual os óleos vegetais estão matando você é que eles são compostos por muito ômega 6, inflamatório, e pouco ômega 3, anti-inflamatório. A relação mais saudável a partir da literatura científica parece ser uma proporção de 2 ômega 6 para um ômega 3 ou mesmo 1 para 1. No entanto, a maioria dos óleos vegetais chegam a proporção elevada como 20 para 1 ou mesmo 30 para 1. Este desequilíbrio pode causar doenças cardíacas, câncer, obesidade e muitas outras doenças degenerativas. Inimigo número 3: açúcar.
Você já ouviu 1 milhão de vezes de especialistas em saúde que o açúcar é terrível para você, mas a maioria das pessoas realmente não entende por que ele é tão ruim. Na verdade, a maioria das pessoas erroneamente pensa que se elas comem açúcar, elas podem se exercitar um pouco mais naquele dia para que possam queimá-lo. Não é tão simples como apenas queimar açúcar. Mais uma vez, não estou exagerando aqui, então preste muita atenção. A principal causa do seu ganho de peso está nos picos de insulina, e aqui está a chave do seu emagrecimento. Assim como o trigo, o açúcar eleva o seu pico de insulina a níveis extremos, fazendo de fato estocar gordura e acelerar o processo de envelhecimento das células. Além disso, ele também aumenta os níveis de triglicerídeos para níveis perigosos que podem levá-lo à doença cardíaca. Se isso não fosse ruim o suficiente, comer açúcar com muita frequência também causa diabetes tipo 2 a longo prazo, porque você desgasta o seu pâncreas e cria resistência à insulina. E se você precisar de ainda mais razões por que o açúcar pode matá-lo, o açúcar também retarda as células brancas do sangue, tornando a infecção mais provável, e até mesmo permitindo que as células cancerosas uma melhor chance de se formar em seu corpo. Para ficar claro, quanto de açúcar é preciso para causar danos? Pequenas quantidades de açúcar natural como os provenientes do mel e mascavo não são prejudiciais se ficarem abaixo de 5 gramas. O dano real ocorre quando você comer aquele pedaço de bolo e ingere 40, 50 gramas de açúcar em uma sessão, ou que o saco de doces com mais de 35 gramas de açúcar, ou refrigerantes com 45 gramas de açúcar ou mais. Agora preste atenção e comece a moderar os seguintes alimentos na sua dieta: pães integrais, cereais integrais, biscoitos integrais, leite de soja, suco de maçã e laranja, são carregados de frutose que eleva os níveis de triglicerídeos e insulina. Margarina, pois é rica em óleo vegetal. Bebidas esportivas. Além de barras de cereais, massas, sorvete, energéticos e óleos como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol e óleo de canola. Gostou das dicas até aqui? Então deixe-nos cuidar da sua perda de peso. Se você é uma pessoa vaidosa, eu tenho plena confiança de que podemos ajudá-la a ter um corpo magro através de estratégias alimentares realistas. Você acabou de conhecer 3 alimentos que realmente te inflamam, te deixam sem energia e travam seu peso. Existem diversos outros igualmente ruins e até mesmo vendidos como saudáveis. Emagrecer não é uma questão de quanto comer, mas sim de como comer, então eu recomendo que você veja como o método de 2 fatores funciona na prática. O principal objetivo deste método é fazer seu corpo trabalhar para expulsar o peso extra, ao mesmo tempo que fica saciada, por isso a nossa taxa de sucesso é tão alta. Conheça o programa clicando na descrição e não esqueça de curtir este vídeo. Até breve e mantenha-se forte!